Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos uns com os outros e com o nosso Deus, através de abrirmos a sua palavra e conhecermos a sua vontade para a nossa vida. Temos tido a oportunidade de estudar vários livros, vários temas e desde o último programa começámos um novo tema. Vamos estudar 2 livros, 2 pessoas maravilhosas, inspiradas por Deus, que tiveram uma tarefa muito especial. Esdras e Neemias. No último programa tivemos a oportunidade então de saber mais quem era Esdras e hoje vamos saber quem é Neemias e qual foi o plano que Deus teve para Neemias. Mas não vamos fazê-lo sozinho, temos sempre um convidado connosco. Hoje o nosso convidado é o pastor António Marim. Seja bem-vindo. Muito obrigado, também é uma grande alegria estar aqui e aproveito esta ocasião para saudar quem nos está a seguir. E vamos desde já começar a desenvolver este tema, porque sem dúvida estão com vontade e ansiosos para saber e para conhecer melhor. Pastor Amorim, qual é que é o sumário de hoje? Neemias foi designado para dirigir a reconstrução dos muros de Jerusalém em tempos muito difíceis. Os muros protegem e guardam uma cidade e, consequentemente, os indivíduos e as famílias que habitam no seu interior. A confiança em Deus, a colaboração mútua e a determinação são essenciais para reconstruir relacionamentos e reforçar laços familiares, sociais ou eclesiásticos. Coisas que todos nós queremos na nossa vida e por isso vamos aprender com a Bíblia. E porque vamos aprender com a Bíblia, não podemos deixar de fazê-lo sem abrir as nossas Bíblias. Hoje, como o tema está centrado no livro de Neemias, vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias, vamos fazê-lo no capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 20. Então, se tiver a sua Bíblia consigo, aconselho a abrir. Se não tiver, acompanhe-nos através do nosso quadro. Vamos, através do nosso quadro, então, poder compreender aquilo que Neemias, ou ler aquilo que Neemias nos traz no seu capítulo 2, no versículo 17 ao versículo 20. E diz-nos o seguinte: Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e como também as palavras que o rei lhes falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Este é um texto que nós temos a possibilidade de compreender que ele tem um papel fundamental para levar as pessoas à ação, não é? Mas antes de chegarmos a este ponto do texto, antes de podermos desenvolver este texto em si, se calhar é importante nós apresentarmos Neemias a quem não o conhece. Quem é que era Neemias? Nós vimos no último programa que Neemias foi companheiro de Esdras numa grande e importante obra de reconstrução. Reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo, com todos os seus edifícios, com as estruturas e, digamos, também as infraestruturas relacionadas com a administração, com o governo, com a justiça. E por isso, os dois, eles tiveram um papel fundamental na direção de todo o povo para que se conseguisse realizar aquela obra. Esdras, ele era um escriba, sacerdote e, portanto, ele ocupou-se mais das questões eclesiásticas relacionadas com o templo, embora ele também tivesse recebido instruções e tivesse sido responsabilizado para colaborar e para orientar a reconstrução de todos estes sistemas necessários para o bom funcionamento de uma cidade e de uma nação. E Neemias, ele era o copeiro do rei. Nós usamos esta expressão, era leigo, porque não era sacerdote, e juntos eles organizaram-se para poder vencer os obstáculos e ao mesmo tempo motivar a população para este trabalho. Neemias ocupou-se mais da reconstrução das muralhas, que eram importantes para proteger a cidade e para assegurar uma autonomia política e também administrativa. Ou seja, ele vai ter um papel diferente daquele que tem Esdras, mas também tão fundamental quanto é Esdras, porque a cidade precisava ser reconstruída e ele fazia parte desta reconstrução. Mas Neemias é alguém que vai com uma atitude muito especial. Ele, perante a crise, vai ter uma atitude, uma forma de estar, de se apresentar, que vai ser essencial para superar essa crise. Como é que é a atitude de Neemias perante o grande problema em que se encontravam? Vimos também no último programa que até Esdras tinha havido 2 fases
relacionados com as autorizações governamentais para a organização e, como consequência, a realização daquele projeto de reconstrução. Esdras, ele acompanhou cerca de 5.000 a 6.000 pessoas nessa segunda vaga. Exato. E com Esdras e Zorobabel houve ali um momento importante para reconstruir o templo. Mas, infelizmente, com todos os obstáculos que foram sentidos, essa vontade e essa motivação da parte das pessoas, da parte do povo, ela esmoreceu e esta obra não foi concluída. Quer dizer, o templo praticamente que estava terminado, mas a continuidade do projeto, no que diz respeito à reconstrução das muralhas, no que dizia respeito à reconstrução dos palácios e de todas as infraestruturas necessárias para o bom funcionamento da cidade, não foram reconstruídas e não foram terminadas. Então, Neemias, que permanecia ainda em Babilónia, ele recebeu informações que o povo que ali estava agora, em Jerusalém, estava numa situação muito precária, porque a cidade não estava organizada. E isso fazia com que as próprias populações vizinhas ridicularizassem e o povo que ali estava, em Jerusalém, estava de tal maneira desanimado que era motivo de chacota da parte dos habitantes vizinhos. O próprio Deus, não é? Se o povo de Deus estava a ser sobre o chacota, o próprio Deus estava a ser mal visto através daquela ação. Também era visto desta maneira, porque cada povo tinha o seu Deus e Exato. um povo vencido representava um Deus vencido. E perante esta dificuldade, o livro de Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós vemos que quando Neemias ele recebeu estas informações, versículo 4, ele sentou-se, chorou e jejuou, orou perante Deus. Ele buscou Deus em primeiro lugar. Ele abriu o seu coração a Deus, partilhou com Deus a sua angústia, a sua tristeza e, ao mesmo tempo, ele pediu a Deus que o perdoasse, que perdoasse a nação. E esta oração é muito interessante no versículo 6, e eu leio: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Portanto, Neemias tem uma atitude de se aproximar de Deus, reconhece os pecados, em primeiro lugar, da nação em geral, reconhece que aquela situação, em primeiro lugar, dos 70 anos de cativeiro na Babilónia, tinha sido consequência da desobediência, da rebelião dos líderes políticos, dos líderes religiosos, da população, do povo de Deus em geral. E agora, perante as dificuldades, ele pede perdão. Mas é interessante que Neemias não se isola. Quando ele está a pedir perdão a Deus, está a confessar, ele não se põe à parte, olhando para os líderes da igreja, os líderes da nação e, de alguma maneira, falando com Deus, porque ele tem uma relação forte com Deus e apresentando ali os culpados daquela situação, aqueles reis, aqueles governadores, aqueles sacerdotes que são culpados daquela situação. Ele reconhece o problema desses líderes, mas ele reconhece que ele também tem responsabilidades, por isso ele pede também perdão pela sua própria família e por ele próprio. Ele não se afasta daquele grupo dirigente que foi efetivamente responsável há 70 anos atrás. Neemias nem tinha ainda nascido, e esse grupo foi responsável daquela rebelião, mas de alguma maneira ele identifica-se ao povo de Deus, ele identifica-se aos desafios do povo de Deus e ele coloca-se dentro desse povo. De alguma forma ele abraça esse povo que ele ama e ele apresenta-se perante Deus, abraçado a esse povo, pedindo perdão a Deus por esse povo. Ele faz parte desse povo, pedindo a Deus que perdoe as famílias que compõem esse povo e que o perdoe ele próprio, porque ele é parte desse povo. E aqui Neemias vai se apoiar em Deus, vai buscar em primeiro lugar a força de Deus. E é através dessa convicção que chegou o momento que é plano de Deus reconstruir Jerusalém, terminar
toda aquela reconstrução, não apenas do templo, mas de todas as estruturas, inclusivamente da muralha à volta da cidade de Jerusalém, que ele se apresenta depois perante o povo. E perante as dificuldades e os obstáculos, é a certeza que Deus está com ele e a busca desta presença e da força de Deus que lhe dá ânimo, que lhe dá certeza que, visto que é um plano de Deus, ele vai para a frente. Exato, ele vai com essa atitude, mas encontra pessoas que se calhar não estão com a mesma atitude que ele. Por isso ele tem que ir com uma abordagem especial para motivar aquelas pessoas, aquele plano que é o plano de Deus e que ele tinha no coração dele, a certeza que o Deus estava a mandar fazer, mas ele vai e vai ter que motivar essas pessoas. Como é que vai ser essa abordagem de motivação àqueles que já se encontram em Jerusalém e que possivelmente estão desanimados e tinham desistido, não é? Neemias era o copeiro-mor, era o responsável pelos copeiros que serviam o rei Artaxerxes. Em primeiro lugar, visto que ele tinha acesso à presença do rei e de alguma forma ele tinha um relacionamento com o rei, ele vai exprimir ao rei, ao imperador, as suas preocupações e também os seus anseios. E ele não tem, depois de orar, depois de se apoiar em Deus, ele não tem qualquer problema em solicitar o favor do rei, solicitar as autorizações necessárias da parte do rei, mas também fundos, recursos necessários. E aqui é interessante que o rei não é um elemento do povo de Deus, é um rei pagão, é um governador, e Neemias, ele vai recorrer à ajuda desse rei. E ele tem a certeza que Deus está a agir através daquele rei. E ele obtém o que ele pediu. Ele obtém as autorizações, obtém os recursos necessários. E com essa experiência ele vai se dirigir ao povo, vai partilhar como evidência da presença de Deus, vai partilhar esse relacionamento e o que ele obteve dessa conversa com o rei e vai motivar, e lemos no capítulo 2 de Neemias, versículo 17, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos, edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ele motivou através do seu testemunho, através das evidências da ação de Deus, através da sua confiança no plano de Deus, ele desafiou o povo, motivou o povo, conduziu o povo também, em primeiro lugar, a Deus e, em segundo lugar, a reconhecer que Deus está ao leme, Deus está a dirigir as coisas. E o povo reagiu de uma forma fantástica. E o capítulo 3, nós vemos que aqueles que voltaram para Jerusalém, família a família, estão aqui nomes de líderes de famílias, e vemos aqui famílias unidas umas às outras, homens, mulheres, crianças, sacerdotes, leigos, todas as pessoas unidas no mesmo propósito, no propósito de cumprir aquela missão que eles consideravam que era uma missão dada por Deus. Para existir sucesso e para esta operação ter sucesso, houveram condições que tiveram que ser tidas em conta. Quais foram as condições essenciais para que este plano pudesse ser levado a cabo? Em primeiro lugar, nós vimos que Neemias e o povo, eles apoiaram-se em Deus. Vamos consagrar uma lição especial para analisarmos como estes líderes enfrentaram os obstáculos, a oposição, uma lição fundamental, mas nós vamos ver que em todos os momentos o povo e os seus líderes, neste caso Neemias e Esdras, eles apoiavam-se em Deus. Era aí que eles iam buscar a força, a inspiração, a motivação. E esta é a primeira condição. Quando nós temos um problema, quando nós temos um empreendimento na nossa vida, apoiarmos em Deus, buscarmos entender qual é a vontade de Deus, apoiarmos nas promessas de Deus e agirmos agora com a certeza que Deus está connosco. Em segundo lugar, e o livro de Neemias também nos mostra, particularmente no capítulo 6, no versículo 3 e versículo 9, que perante a oposição, perante as dificuldades, neste caso Neemias, ele não parou, não deixou o povo parar, ele encontrou soluções, mas manteve a unidade do povo.
e fez tudo para que o povo estivesse concentrado naquela missão, não desistisse daquela missão. Este é o segundo ponto, determinação. Determinação nessa unidade. E é claro que perante todos esses desafios eles podiam parar, podiam distrair-se para resolver outros problemas, mas enquanto estavam a resolver outros problemas, eles não pararam com aquela obra, eles não se afastaram daquela missão, do objetivo daquela missão. Portanto, são 3 condições fundamentais. Primeiro, apoiarmos-nos em Deus. Segundo, mantermos a unidade das pessoas que estão envolvidas nessa missão. E, terceiro lugar, estar focado no objetivo e não parar, não desistir, não afrouxar a nível da dedicação, da força e da crença também que vamos conseguir realizar este objetivo. Neemias capítulo 6, versículo 15, diz-nos que apesar dos obstáculos, aquelas muralhas foram reconstruídas num tempo recorde de 52 dias. 52 dias. Não chegou a 3 meses. E aqui é-nos dado a garantia que só foi possível por estes 3 elementos. Poder de Deus, proteção de Deus, primeiro elemento, a unidade no mesmo propósito da missão, segundo elemento, e a determinação, não parar, não desistir perante os obstáculos. Podemos ver e podemos retirar, mas nós vamos fazer uma coisa muito mais importante agora. O que nós agora vamos fazer é agarrar toda esta informação deste momento especial que Neemias viveu e vamos aplicá-los à nossa vida. Como é que nós, hoje, no final deste encontro nesta escola bíblica, podemos aprender fazendo? Os relacionamentos são dinâmicos, com altos e baixos. E o mesmo se passa com os nossos sonhos, os nossos empreendimentos, os nossos projetos de vida. A vontade de reconstruir relacionamentos quebrados, ela é importante para nós podermos ter sempre a certeza que a nossa vida está em construção, assim também como a vida dos nossos relacionamentos familiares, profissionais e até mesmo a nível da igreja também está em reconstrução, a nível da família, da igreja, da sociedade em geral. E o exemplo de Neemias encoraja-nos também quando nós temos um problema no nosso relacionamento, seja num grupo mais pequenino, como, por exemplo, o relacionamento conjugal ou familiar, relacionado com os filhos, os pais. Um grupo mediano, como, por exemplo, uma igreja. Um grupo mais vasto, como uma sociedade, onde nós estamos inseridos. Quando nós temos problemas e é necessário reconstruir relacionamentos, somos encorajados também, primeiro, a buscar Deus em oração, a confiar em Deus, buscar a força de Deus, a proteção de Deus, a inspiração de Deus. Em segundo lugar, mantermos uma unidade com as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que fazem parte da nossa família, que fazem parte da nossa igreja, que fazem parte da nossa sociedade, dentro da medida do possível, mas pelo menos individualmente termos essa intenção de manter essa unidade. E não nos afastarmos dos objetivos, não nos afastarmos da missão, a missão de restaurar um relacionamento, a missão de reconstruir laços quebrados num grupo, não nos afastarmos do objetivo, não nos distrairmos nem pararmos perante os obstáculos do objetivo dessa missão que nós acreditamos que é uma missão dada por Deus para nós ajudarmos outros a serem felizes, para nós ajudarmos na salvação de outros e ao mesmo tempo, ao fazê-lo, nós estamos também a colaborar na nossa própria felicidade e na nossa própria salvação. E com estes conselhos maravilhosos terminamos então o programa de hoje. Tivemos a oportunidade de compreender que com Neemias Deus lhe mostrou que não devemos desistir, que temos a força do Senhor ao nosso lado com o objetivo de superar as crises que temos à nossa volta. Tivemos estes conselhos maravilhosos, mas eu acredito que o livro de Neemias e o livro de Esdras têm muitos mais conselhos para a nossa vida e para a nossa relação com Deus. Queremos contar consigo, queremos poder continuar a estudar a palavra de Deus consigo, por isso encontramos-nos já no próximo programa. Até lá!